abril de 2023 e a professora Tiesca está gravando para a gente a mentoria referente ao módulo 18 da 5ª turma de Uberlândia. Obrigada, Ti. Oi, boa noite. Primeiramente, quero pedir desculpas por não estarmos juntos no dia 25, mas infelizmente eu já tinha uma live e não me atentei que era essa data, achei que era na terça seguinte, depois que eu percebi que era na outra. Então, vamos gravar o conteúdo, mas me coloco inteiramente à disposição de vocês para entrarem em contato para possíveis dúvidas que permanecerem depois da apresentação. Eu sempre disponibilizo para vocês aí meu WhatsApp, meu Instagram, e vocês podem entrar em contato se for necessário, sem nenhum problema. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade, nós estávamos nesse ponto, né, falando das indicações terapêuticas da laser terapia e da laser puntura. Faltou um pedacinho, então nós vamos finalizar para que fique completo o conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente estava falando da parte de analgesia, né? Que a gente une a laser terapia nos pontos de acupuntura, né? Que é a laser puntura, e aí a gente tem os dois benefícios somados, que é a parte da laser fisioterapêutica, mais a estimulação dos pontos de acupuntura, que potencializa o nosso efeito analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante. Então, uma das indicações é a displasia coxofemoral. Eu gosto dessa foto porque nos nossos pacientes com displasia é bem comum a gente ver essa frente mais forte, porque eles puxam, né, e carregam o peso com a frente para liberar o posterior por conta de dor, e a parte posterior com essa atrofia muscular importante, né? Então, quando a gente vê essa atrofia muscular, é bem importante a gente tratar a dor. Muita gente fala de fortalecimento. Eu sempre falo que fortalecimento muscular é o último. A gente usa esse raciocínio até mesmo para nós mesmos, quando a gente fala em fazer academia, por exemplo. Você não coloca para fortalecimento muscular uma pessoa que tem dor articular, que tem lesão ligamentar. Então, primeiro, você cicatriza, regenera, trabalha toda essa melhoria da articulação, dos tendões, ligamentos, para que elas estejam saudáveis, para aí sim a gente trabalhar fortalecimento. Então, eu costumo falar que é primeiro analgesia, anti-inflamatório, cicatrização da lesão, regeneração dos tecidos lesionados, e depois vem a parte de fortalecimento, até mesmo porque o fortalecimento depende do paciente estar andando corretamente. Muitas vezes você vê que o paciente não está apoiando o membro que ele tem dor, ele está jogando peso para os outros membros, ainda mais por ser quadrúpede, né? Eles jogam aí para os outros membros e defende aquele que tem dor. Então, você fazer uma atividade física com um paciente que tem dor, ele não está fortalecendo nada, ele está sobrecarregando os outros, né? Então, é importante primeiro resolver a lesão, e aí, quando ele estiver apoiando de forma anatômica, porque todas as estruturas estão saudáveis, aí sim a gente pode começar a trabalhar fortalecimento. Isso é muito importante estar claro, ok? Aqui também, que eu acho que fica bastante evidente, né? A gente vê ainda mais nessas raças que são bem fortes, né? Como Pitbull, Staffordshire, Bulldog, que você vê a frente muito forte e a traseira muito reduzida devido à dor em posterior. Então, vem um paciente desse, você já sabe que tem dor. Você já sabe que ele está defendendo, que ele não está apoiando. Então, esse paciente não tem indicação terapêutica de ir direto para o exercício. Ele tem que primeiro cicatrizar essa lesão, resolver essa dor, para aí sim conseguir esse fortalecimento. Outra coisa importante, que eu já ouvi até o termo, isso é próprio da raça. Nenhuma lesão, nenhuma doença é própria da raça. Ela pode ser comum, né, recorrente em alguma raça, mas não é próprio, nenhuma doença deve ser normalizada. Então, os pacientes que sentam dessa forma, onde eles apoiam um membro e o outro eles deitam para baixo do corpo, né, eles jogam para baixo do corpo, é porque eles não aguentam a posição anatômica. Então, eles não aguentam, eu falo agachar que nem leãozinho de estátua de porta, né, que é com as duas patinhas apoiadas com a planta dos pés em solo e os joelhos lateralizados ao redor do corpinho,
que é a postura correta. Quando está jogando um membro para baixo, isso também é postura antiálgica. Então, pode ter certeza que ou tem alteração em ligamento patelar, ou tem alteração em displasia coxofemoral, mas com certeza é uma posição antiálgica. O correto são os dois membros alinhados. Se essa postura não está sendo feita, ele tem dor, ele tem limitação, ele tem restrição articular ali e precisa melhorar a dor para que ele aguente o posicionamento correto. Esse paciente também é um paciente que não deve ir para um exercício, um fortalecimento antes da fisioterapia de reabilitação, ok? Aqui mesma coisa, mostrando que a frente acaba sendo sobrecarregada e atrás a gente tem uma perda, né, uma atrofia muscular por posição antiálgica. Esse paciente não está jogando peso para posterior por dor. Aqui, mesma coisa, mas aqui um paciente de luxação de patela. Então, também, quando o paciente não senta certinho, ele senta com o bumbum e joga as patinhas para frente, sem a flexão adequada, sem aquele movimento de quem vai erguer, flexiona e estende o membro, também por dor, tá? Aqui no caso, a luxação de patela, ok? Mesma coisa. Olha como essa paciente senta, né? Ela tá completamente jogando o bumbumzinho para dentro e esticando as patinhas para frente, não tá apoiando e flexionando, porque não consegue a flexão correta dos joelhos por dor, tá? Você olha um paciente assim, você já sabe que tem dor em membro posterior, tá? Aqui, joelho. Essa paciente, vista de frente, dá para ver o quanto ela está lateralizando, né? Quando o paciente tem dor posterior, que pode ser tanto por luxação de patela quanto por displasia coxofemoral, esse paciente ele vai forçar a frente. No que força a frente, algumas coisas podem acontecer. Uma delas é a gente chama de chinelamento, né? O achinelamento do tendão ali do carpo. Então, vai achinelar a frente, porque não está aguentando o peso e vai mudando o ângulo de pisada. Isso causa uma tendinite importante. Ou mesmo lateralizar, que é como no caso dessa paciente, que ela lateralizava para jogar na diagonal oposta. Se tem dor em joelho ou coxofemoral direita, vai lateralizar a mão esquerda e vice-versa. Se tem dor em coxofemoral ou joelho esquerdo, vai lateralizar a mão direita. Outra coisa é a abertura dos cotovelos. Muitas vezes o paciente abre o cotovelo porque está jogando o peso para frente e abre para conseguir aguentar esse peso na frente. É comum a gente pegar paciente que já tem dor anterior ou dor até em cervical, exatamente por estar jogando esse peso para liberar posterior. Não adianta, nesses casos, tratar somente cervical, ombro, cotovelo ou mesmo a tendinite, tá? Tem que também tratar posterior, porque enquanto ele não melhorar posterior para devolver esse peso para trás, ele vai continuar sobrecarregando a frente, tá? Tendinite, a laser terapia é extremamente indicada, tá? Porque cicatriza aí essas fibras e reorganiza essas fibras, tanto de tendões quanto de ligamentos. Então, é o tratamento mais indicado, ok? Não só tira dor, como também reorganiza essas fibras e regenera essas fibras lesionadas. Existem trabalhos que mostram com ultrassom, né? De tendões e ligamentos, o quanto as fibras lesionadas elas se desorganizam, ou seja, elas não estão ali paralelas, e depois da laser terapia elas se reorganizam de forma a ficarem mais firmes, mais fortes, mais elásticas, voltando a ser saudável e aguentar a tensão, ok? Então, as indicações da laser terapia: lesões de nervos periféricos, reparos ósseos, que a gente comentou, os reparos de fraturas, tá? Promovendo aí a osteogênese, ok? Esse paciente teve lesão em nervo periférico, cheguei a comentar com vocês em aula, né? Ele trombou com outro cão de maior tamanho e lesionou nervo periférico, teve aí uma paralisia que a gente recuperou com a laser terapia, laser puntura nesse caso. Aqui também uma gatinha que ela teve uma queda de uma árvore, também teve uma paralisia e a gente também recuperou com laser puntura. Mesma coisa, além da estimulação neuronal, a gente tem regeneração dos tecidos lesionados.
Aqui esse caso é bastante interessante. Foi um paciente que foi atropelado por uma moto e ele teve fratura de mandíbula, tá? E teve também fratura de ombro. Precisou colocar fixador externo e teve dificuldade de consolidação. Geralmente, quando a gente usa fixador, às vezes é comum ter dificuldade de calcificação óssea por conta do corpo estranho, que gera uma osteólise ao redor, e às vezes na rejeição desse corpo estranho a gente tem uma dificuldade de cicatrização da fratura. Então a gente entrou com a laser terapia e houve uma regeneração perfeita. A reabilitação foi longa, ele teve uma lesão importante, mas com a fisioterapia a gente conseguiu reabilitar, ok? Essa paciente também, tá? Ela teve uma fratura, que no caso foi por mordedura, paciente de rua, tá? Teve uma mordedura aqui nessa região de membro posterior, e também por ser um membro, um osso mais fino, teve dificuldade de consolidação, e a gente trabalhou com a laser terapia para fazer a consolidação óssea, teve um reparo total. Bom, ela já reabilitada. Essa paciente também teve fratura que também foi por atropelamento, ela já foi encontrada atropelada, teve fratura em membro anterior e membro posterior do mesmo lado, com dificuldade de cicatrização. Nesse caso a gente teve infecção, então isso também dificulta ali a consolidação da fratura, e com a laser terapia a gente conseguiu cicatrização e reparo tecidual ósseo ali total, tá? Fez cirurgia. E aqui já fazendo o processo de reabilitação. E a laser puntura, que a gente acaba associando, que a gente comentou também até agora, o laser pode ser aplicado diretamente na região alvo, que é a laser terapia, na forma de varredura ou pontual, em pontos gatilho do sistema músculo-esquelético, que seriam pontos de dor, pontos de tensão muscular, ou em pontos de acupuntura, que é a laser puntura. O acuponto é estimulado através da incidência dos raios laser e suas indicações variam de acordo com as funções do acuponto, que é aquilo que a gente comentou em aula, né? Quando a gente faz estimulação do acuponto, ele é uma forma de estimular o ponto de acupuntura, assim como a acupuntura, assim como o Duin, assim como a inserção de fio de sutura, ou os implantes de ouro, é uma das técnicas de estimulação do acuponto, tá? Então a gente vai ter o efeito do acuponto estimulado, ok? Então, por exemplo, a gente não precisa se limitar somente às alterações osteomusculares, tá? A gente vai ter todas as alterações que podem ser tratadas com acupuntura sendo tratadas a laser, tá? A gente tem preferência por tratar a laser as alterações osteoarticulares, porque a gente vai ter também, além do estímulo do acuponto, o benefício da laser terapia nos tecidos osteoarticulares. Porém, a gente pode tratar qualquer outra alteração como laser puntura mesmo. Então, os distúrbios todos sistêmicos podem ser tratados com a laser puntura, às vezes até a escolha pelo temperamento do paciente, pela facilidade de aplicação. Então, aqui, uma artrite reumatoide, esse paciente já idoso, com artrite reumatoide importante. Então, além de tratar a dor e o inchaço local, a gente também trata os pontos sistêmicos, né, se tratando aí de uma doença autoimune, ok? Hipoplasia cerebelar. Esse paciente, ele teve hipoplasia cerebelar, é um caso bastante interessante. Ele tinha bastante dismetria, incoordenação, andava em círculo, chegava a capotar. Então, às vezes, ele ia tentar comer ou latir, ele tropeçava, caía, tinha quedas frequentes e bastante irritado, tá? Até a raça também ajuda, né? Ou não ajuda. E esse paciente a gente tratou com a laser puntura, porque precisava estimular os pontos de acupuntura, mas era um paciente bastante reativo, bastante irritado, bastante agressivo, e que a gente tinha dificuldade de fazer pontos de acupuntura com agulhamento
seco. Então, a gente preferiu tratar com a laser puntura e a gente teve um resultado fantástico na melhora da deambulação, do controle, da coordenação, tá? Da movimentação e também o tratamento da base, porque a gente melhora a deambulação ali como sintoma clínico, mas a gente teve que melhorar a base, que a própria hipoplasia cerebelar é uma deficiência bem importante de baço pâncreas, e a gente teve que tonificar o baço pâncreas, aí entrando com fito, com dieto, para tratar essa doença de base, tá? Esse paciente teve um resultado bem importante tonificando o baço. As dermatopatias, adoro tratar a dermatopatia com laser. Por quê? Porque o agulhamento, a gente vai tratar esse paciente, o diagnóstico chinês, esse padrão chinês, fazendo agulhamento seco nos pontos de acupuntura, mas a gente vai ter, demorar para ter resultado na pele, né? Tirando a parte de tratar a deficiência de base, né? A gente viu o quanto que tem deficiência de Xue, né? Nesses problemas de pele. E a gente precisa tratar essa deficiência, então, entrar com uma dietoterapia, com uma fito, enfim, mas também pelo resultado até de regeneração dessa pele, demora. Até você melhorar de dentro para fora, até melhorar essas deficiências de base para ir produzir uma pele saudável, um pelo bonito, nutrido, lubrificado, brilhante, sedoso, vai demorar. E às vezes o tutor não tem paciência de esperar esse resultado. Quando a gente atua com a laser puntura, a gente está estimulando os pontos para tratar esse padrão, tratar essa base, mas a gente já vai fazendo um processo regenerativo tecidual da pele. Então a pele melhora muito mais rápido e o resultado de sintoma aos olhos do tutor também é muito mais rápido. Então dá tempo da gente melhorar de dentro para fora, cicatrizando essas lesões de pele. Então, olha a diferença. Aqui você vê um monte de processo descamativo, de seborreia úmida, com um processo também de queda de pelos, de alopecia, o pelame bem seco, bem opaco e quebradiço. E aqui já, ó, sem caspa, sem seborreia, o pelame brilhante, sedoso, e bem mais nutrido, bem mais preenchido, bem mais forte. A diferença é gritante, né? Muito bacana. Aqui, gastrite. Eu gosto bastante de tratar gastrite com laser, porque a gente consegue fazer ali um ponto local em VC12, que é ponto alarme, né, de estômago, e a gente consegue uma analgesia local e o paciente acalma muito. Esse paciente tinha mímica de vômito, estava com muita dor, e com a laser puntura ele acalmou muito. Então, a gente trata ali localmente para aliviar essa sintomatologia e também sistemicamente para tratar o diagnóstico e o padrão chinês, ok? E para fechar essa parte de laser, faltou o nosso famoso ILIB, que eu queria comentar com vocês, tá? A sigla ILIB significa Intravascular Laser Irradiation of Blood, tá? É uma ação sistêmica da laser terapia. A técnica surgiu na Rússia em 1970, relativamente jovem, e consistia em introduzir uma fibra óptica no interior do vaso, agindo por 1 hora. Então, a primeira vez que eu assisti um curso de formação sobre o ILIB, eu achei a técnica fantástica, porque os benefícios são incríveis, mas eu achei inviável, porque a gente tinha que sedar o nosso paciente em centro cirúrgico para canular o vaso, deixar ele ali anestesiado por cerca de 1 hora com essa fibra óptica no vaso para fazer o tratamento de laser sistêmico, e o custo do equipamento era muito grande e da técnica em si, da aplicação em si também. Então, os tutores não iam topar por ter que sedar o animal. Às vezes a gente tem dificuldade de conseguir sedar o paciente para umas técnicas tão importantes, né? Para procedimentos tão necessários. E ainda é uma técnica que é invasiva, acaba sendo muito cara, né? O equipamento também. Então, eu acabei não me interessando. Depois, atualmente, consegue-se os mesmos efeitos terapêuticos incidindo laser sobre o vaso sanguíneo, sem necessidade de introduzir a fibra óptica. Então, hoje é um método não invasivo,
com um custo muito mais acessível, sem necessidade de anestesiar o paciente, e a gente conseguindo os mesmos efeitos biológicos maravilhosos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses efeitos. Então, aumento da metaloenzima superóxido dismutase, que possui amplo poder antioxidante e consequente controle inibitório sobre os radicais livres, então super indicado em paciente oncológico. Propriedade hemorreológica da hemácia, facilitando o processo de ampla reperfusão sanguínea. Interferência na cascata do ácido araquidônico. Produção da prostaciclina PGI2, que é um antiagregador plaquetário, fator anti-envelhecimento, além do efeito anti-inflamatório sistêmico. Então, a gente usa como um anti-inflamatório sistêmico, antirradicais livres, então eu uso em todos os pacientes oncológicos e em todos os pacientes que tenha inflamação sistêmica, tá? Desde gastrite, hepatite, lama biliar, enterocolite, síndrome inflamatória intestinal, pancreatite, cistite, todos os pacientes internados, para melhorar estado geral, não tem contraindicação do método, tá? Melhora aí a circulação sanguínea geral, então pode usar em paciente com cardiopatia e alterações pulmonares também, tá? Então, aqui, cardiopatia é quando o paciente tem alteração cardíaca, está descompensado, alteração de pressão, é indicado a gente fazer o tratamento com ILIB. Hiperadrenocorticismo, tá? Melhora dos quadros sistêmicos. Acho bem interessante, quando a gente fala de alterações endócrinas, a gente pensa muito em triplo aquecedor, porque, em geral, são alterações que têm sintomas nos 3 GIALs, no GIAL superior, GIAL médio e GIAL inferior. E essas alterações sistêmicas geram uma inflamação bastante difusa no organismo, e o ILIB para essas alterações é fantástico. Diabetes, para poder regular esse paciente, esses diabetes persistentes que têm dificuldade de responder bem ao tratamento, de estabilizar, de compensar. Enterocolite é meu tratamento preferido com o ILIB. As síndromes inflamatórias intestinais respondem maravilhosamente bem, tanto em cães quanto em gatos. Insuficiência renal, paciente internado com insuficiência renal, a gente sempre entra com o ILIB. As neoplasias, né? Esse paciente tinha uma neoplasia bastante grande, bastante avançada em fígado, estava já fazendo ascite, e a gente entrou com o tratamento do ILIB para melhorar esse processo inflamatório difuso. Gastrite, pancreatite, enterite, cistite, paciente que está internado com pancreatite, a gente percebeu o quanto que melhora mais rápido depois que a gente introduziu o ILIB na internação. E é isso. Sou muito fã do ILIB, gosto bastante dos resultados, e é um método indolor, não invasivo, sem contraindicação, e que a gente consegue aplicar com bastante sucesso, tá? Tomem cuidado, até lembrei de comentar, ele veio, né, de uma metodologia humana, né, onde era descrito que você tinha que ficar ali de 30 minutos a 1 hora fazendo o ILIB, né, e não é necessário porque esse cálculo de tempo é feito pelo débito cardíaco do paciente e o peso do animal, que é o tempo que o organismo demora para circular o sangue por todo o organismo. Essa é a ideia. Então, você escolhe um vaso, você coloca ali, e seria para o sangue todo passar. Ele vai passar por ali, circular todo o corpo e todo o sangue passar e ser incidido pelo laser. Então, não é o mesmo tempo humano, porque nós não temos o mesmo tamanho, o mesmo peso, nem o mesmo débito cardíaco, nem o mesmo tempo de circulação sanguínea pelo corpo. Ok? Você pode dar um exemplo assim do tempo? Esse gato aí, por exemplo, quanto tempo?
Mas tem felinos, assim, os menores, né, que 5 minutos é suficiente para fazer a radiação do laser, tá? Gatos maiores, tipo Maine Coon, a gente pode fazer aí, às vezes, 7, 8, até 10 minutos, cães menores, 15 minutos, só os gigantes que a gente chega a fazer 20 a 30 minutos, tá? Tá ótimo. Obrigada. Nada, Má. A Má está aqui representando vocês, porque com certeza seriam dúvidas que vocês tirariam na hora, né? Você tem uma marca de ILIB para indicar? Má, o ILIB, é legal você ter perguntado isso, porque as meninas perguntaram bastante a questão de marca para os outros lasers. O ILIB eu não vejo diferença entre as marcas, eu tenho mais de um, e eles são iguais, Má, assim... Não tem, porque tem a programação do ILIB, não tem diferença de marca para marca, eles fazem a mesma coisa, e o tempo varia de acordo com o paciente e não tem aquela variação de tempo de equipamento. Então, para o ILIB, qualquer uma. Tá ótimo. Tá? Bem tranquilo. Conta para mim se apareceu para você a tela inteira, Má. Não apareceu nada. Então, peraí que eu vou ter que fazer que nem a gente fez para eu poder passar aqui. Você vai lá no seu PowerPoint, coloca ele em tela inteira. Eu acho que deu certo, Má. Deu? Deu. Ótimo. Peguei. Então, esse é o segundo segmento, né? Isso. Aí, agora, a gente vai falar... essa palestrinha aqui, eu tinha juntado alguns casos clínicos mais complicados que a gente tratou com medicina chinesa, mas a gente tratou com medicina integrativa. Então, não foram casos mais simples que a gente tratou apenas com acupuntura. Então, são casos que a gente tratou com mais de uma técnica. Então, como a gente tinha falado de casos avançados, então eu trouxe esses casos clínicos para a gente poder misturar um pouquinho e falar um pouquinho aí os tratamentos de eleição para cada um, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Eu fiz como se fosse um top 10, tá? Dos casos que eu mais atendo, né? Da minha maior casuística, os casos que mais chegam para o tratamento pela medicina integrativa. Então, em 10º lugar, eu selecionei na casuística os casos neurológicos, que acaba sendo mais representado pela convulsão, né? A gente comentou um pouquinho em aula, mas eu vou refrisar aqui o quanto é importante nesses casos do diagnóstico chinês. Por quê? Na medicina ocidental, qual que é a maior limitação dos casos neurológicos, das convulsões? É fechar o diagnóstico. Então, muitas vezes, a gente tem um paciente que convulsiona e a gente tem dificuldade de fechar o diagnóstico do porquê esse paciente ocidentalmente convulsiona. Então, acaba sendo aquele tratamento sintomático, que a gente também comentou, né? E até tem alguns jargões aí que falam, né? Não sabe o que tem, meticortem, né? Porque eles acabam entrando com o corticoide para tentar aliviar, né, a sintomatologia neurológica, sem saber o que o paciente tem. E também, que a gente comentou um pouquinho em aula, entra com um agente anticonvulsivante. De novo, frisando, né, o anticonvulsivante, ele não trata esse paciente, ele não trata a causa neurológica dessa convulsão. Ele simplesmente tenta frear o processo convulsivo, e na maioria das vezes a gente vê que isso é ineficaz, principalmente em longo prazo. Então, às vezes acontece de até em curto prazo ter algum controle dessas convulsões, né? Mas em longo prazo elas acabam voltando e vai aumentando tanto a frequência com que elas ocorrem, quanto a intensidade com que elas ocorrem. Por quê? Porque não está tratando a base. E chinesmente falando, a gente comentou em aula, mas vamos repetir, que eu acho importante sempre frisar, né? A gente sabe que a convulsão, né? A maioria desses sintomas neurológicos, para nós, chinesmente, é vento. Só que
se a gente entrar com pontos que sacam vento, ou mesmo fitos que eliminam vento, a gente vai estar sendo novamente, né, aquele tratamento sintomático. Vai estar de novo sacando vento, que é a convulsão, sem tratar a causa de base. E isso, novamente, em longo prazo, será ineficaz, ou a gente vai ter que ficar enxugando gelo a vida toda, porque o organismo produz o vento endógeno, que é a convulsão, aí você vai lá e ceda, aí ele produz, aí você vai lá e ceda, e aí a gente vai ficar nessa, né? Então, o que é importante? Tratar a causa. E aí vem a primeira sacada muito bacana do tratamento integrativo, né? Que é a gente não precisa do diagnóstico ocidental. Então, essa dificuldade toda que tem, então teria que anestesiar o paciente para fazer uma toma ou uma ressonância, e a gente tem essa limitação muitas vezes por custo e mesmo risco, né, de às vezes fazer isso num paciente já mais velho ou mais debilitado, às vezes o tutor nem topa, né? Nós não precisamos do resultado desses exames ocidentais para que a gente feche o nosso diagnóstico chinês, tá? Então, quais são as causas de produção de vento endógeno na medicina chinesa? Pode ser deficiência de Xue, lembrem sempre que o vazio de sangue nos vasos gera vento. Pode ser por excesso ou hiperatividade do yang do fígado, ou excesso de calor em ascensão ou fogo em ascensão do fígado. Então, lembrem que o fogo gera fumaça que acende para a mente, ou excesso de umidade entupindo os canais, tá? Como que a gente diagnostica isso? Anamnese, exame físico, tá? Então, a gente vai buscar nesse paciente, ele tem deficiência de sangue? Ele tem excesso de calor do fígado? Ele tem excesso de umidade? E aí a gente vai definir esse tratamento, esse diagnóstico e, por fim, esse tratamento. Por que isso é importante? Então, eu vou tirar o vento, sim, mas eu vou tratar a base para que esse organismo pare de produzir esse vento. Então, a gente vai sacar vento e tonificar Xue, ou sacar vento e tonificar o yin do fígado para controlar o yang de fígado. Lembrem que, na maioria das vezes, esse yang é falso. Então, se a gente ficar só sacando yang, a gente pode depletar ainda mais a energia desse paciente. Então, em geral, é por deficiência de yin do rim, yin do fígado, e a gente tem que tonificar, tá? E drenar essa umidade. Drenar essa umidade implica também em tonificar baço pâncreas, que provavelmente está em deficiência, porque ele é o responsável pelo controle da umidade no corpo, e se a umidade está em excesso, esse baço pâncreas está em deficiência, tá? Então, sempre lembrando, a gente não vai só drenar as substâncias em excesso, a gente vai tonificar os órgãos em deficiência. E aí sim a gente vai ter um tratamento eficaz e efetivo também em longo prazo, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente trouxe alguns pacientes que convulsionam. Vamos comentar um pouquinho, né? Então, aqui vocês podem ver, geralmente, para tratamento neurológico, meu tratamento de eleição é o agulhamento seco, é o que melhor responde, tá? Então, a gente vai fazer acupuntura, vai usar os pontos para sacar vento e para tratamento de padrão. Então, vamos usar pontos ali em mente, né? E também pontos sistêmicos. E para tratar a causa de base, esses padrões de deficiência, aí a gente pode usar uma fitoterapia chinesa ou uma dietoterapia chinesa. Ok? Foi aqui? Então, a gente vai falar um pouquinho agora do nosso top 9, que é dermato. Aqui a gente vai exemplificar essa parte de dermatocomatopia. Por quê? Porque a atopia é bem difícil de tratar, né? São aqueles pacientes que vão vir para a gente porque já estão há muitos anos com problema dermatológico, há muitos anos tratando com clínico e com especialista, há muitos anos tomando medicação e fazendo diversos tratamentos sem sucesso, e muitas vezes tomando repetidamente medicação,
né? Então, e de novo, infelizmente, né? Corticoide, antibiótico. O que o corticoide faz? O corticoide, ele cala, né? Ele maqueia, né? Ele distorce ali a nossa resposta orgânica. Né? A nossa resposta imunológica, ela é uma reação, né? Uma demonstração de que algo está errado. Quando a gente cala o nosso organismo, a gente está apenas inibindo o nosso sistema imunológico dele ter uma reação e mostrar essa reação, né? Então, não é um tratamento, é apenas amenizar sintomatologia clínica, né? O certo é achar essa causa de base para que a gente possa realmente tratar esse paciente. E o antibiótico, que não deixa de ser útil, mas ele não resolve também a causa de base. Por quê? A bactéria, a infecção secundária, ela é oportunista. Ela está apenas se aproveitando de um terreno não saudável, de uma deficiência de base dessa pele e fazendo uma infecção secundária, né? Ah, tudo bem, tinha uma infecção real, a gente precisa matar essa bactéria, então a gente entrou com antibiótico, perfeito. Mas se a gente não tratar esse tecido, não tratar esse terreno, não tratar essa pele, não deixá-la saudável, essa infecção vai voltar assim que a gente suspender a antibiótico terapia, e é isso que acontece, né? E aí, por muitas vezes, indicam aquela antibiótico terapia pulso, que seria a manutenção, né, do antibiótico em longo ou longuíssimo prazo, e aí a gente começa a ter uma série de efeitos colaterais do uso de medicação por tempo prolongado. E esse paciente vai ter gastrite, hepatite, nefrite, insuficiência renal e uma série de doenças e alterações, tirando, né, nem sei se eu cheguei a colocar mais para frente, mas que a gente sabe do uso de corticoide prolongado, que a gente pode ter o desenvolvimento de uma doença endócrina secundária ao uso de medicamento prolongado. Então, essa corticoide terapia prolongada pode gerar aí um hiperadrenocorticismo iatrogênico pelo uso excessivo de medicação. É bem comum, infelizmente, que a gente pegue. E é mais uma depressão de baço pâncreas pelo excesso, né, de medicação, gerando um excesso de yang do fígado, e esse excesso contradominando o nosso baço pâncreas e tornando o nosso movimento terra deficiente, e aí tendo as repercussões negativas da nossa deficiência de baço. O baço é tão importante, não só para o sistema digestivo, mas também para o sistema endócrino e, por conseguinte, dermatológico também, tá? Então, mas lembrando uma coisa que eu também comentei em aula e que eu acho importante a gente repetir nessa parte, é que nós somos médicos veterinários, então nós não podemos comer bola. Embora sejamos médicos veterinários chineses, integrativos, a gente não pode comer bola da parte clínica, né? Então, veio um paciente dermatológico, a primeira pergunta tem que ser: esse paciente faz uso de ectoparasiticida, então antipulga, anticarrapato, existe um controle eficaz e sistêmico, né? Respeitando aí se é mensal, bimestral, trimestral, enfim, qualquer que seja, pode ser coleira, né? Se houver alergia à picada, é importante ser um método repelente para que evite a picada do ectoparasita, né? Antes de ter o controle. Ou aquele Puron, né? E aí tomar cuidado com os pacientes que têm aí maior sensibilidade cutânea ou mesmo neurológica a esses agentes, né? Porque são venenos, né? Ou até mesmo o comprimido, também tomando cuidado para os pacientes que têm uma sensibilidade gástrica ou até gastrointestinal. Então, todos eles tendo aí benefícios e cuidados, mas devem fazer uso, ou até métodos naturais, mas devem fazer uso para a gente eliminar que seja alergia a esses agentes externos, tá? Depois disso, avaliar toda a questão de manejo, né? Então, onde esse paciente vive, o que ele tem contato, e aí eu pesquiso
absolutamente tudo, desde com que desinfetante esse tutor limpa a casa. Em todos os casos eu indico de trocar para desinfetante próprio de uso veterinário, acho importantíssimo para que não tenha nem intoxicação mesmo desses pacientes e que tenha uma higienização adequada, mas que não tenha problema de contato, de dermatite de contato desses pacientes. Sempre avaliando os locais da pele que ele tem a alergia, mas também fazendo essa ressalva que eu acho super importante, que a gente indique os produtos próprios. E até a caminha, com que a caminha é lavada ou higienizada, com que frequência, com que produtos, as roupinhas, que tecido, também com que são lavadas, com que frequência, com que produtos, a coleira que utiliza, se é peitoral, qual material, tá? Já vi paciente que tinha uma alergia importante em região de axila pela fricção do material dessa coleira, então sempre procurar saber o material para ver se não é localizada essa alergia de contato com algum material específico, tá? Com que toma banho, se usa algum perfume, com que periodicidade, para a gente também poder ver se não pode ser os produtos que estão sendo utilizados que podem estar criando qualquer irritação na pele, tá? E aí, por fim, sim, a gente eliminando toda essa parte, a alimentação, que não preciso dizer o quanto que é importante, né? Independente desse paciente ser um alérgico, mas existem animais que são alérgicos a determinados componentes, existem animais que se tornam alérgicos a determinados componentes, existem animais que, por já terem uma sensibilidade, já estarem com reação a outros componentes, podem desenvolver ou exacerbar relações a outros componentes. E, por fim, as alergias, como em nós, elas são desenvolvidas. Então, mesmo pacientes que não eram alérgicos, eles podem desenvolver. Cuidado, né? As rações, mesmo as terapêuticas, né? A gente sempre, se o tutor tiver dificuldade ou resistência a trocar direto a ração por uma alimentação natural, a gente pode tentar mudar primeiro, se ainda não foi feito já pelo clínico ou pelo dermatologista que acompanha o paciente, alterar para uma dessas rações comerciais que tem menor risco alérgeno para esses pacientes e que tenta reduzir essas substâncias que podem reagir nos pacientes. Então, que são as rações hipoalergênicas, sensible, intestinal, enfim, todas essas rações terapêuticas, tá? Alguns pacientes ficam bem com elas, outros não. Então, a gente não resolveu. Então, às vezes, tem que ainda assim, eu brinco, né? Tentar, ainda assim o tutor não quer trocar a ração por uma alimentação natural, ele ainda está resistente. Então, às vezes eu brinco, né, porque não é o termo correto, mas eu falo que eu vou suplementar com algumas frutas, verduras e legumes, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente não vai trocar e eu não posso desbalancear nutricionalmente essa dieta, tá? Então, eu não vou mexer em carboidrato nem proteína, isso é muito importante, mas eu vou introduzir fibra e água, porque eu não estou desbalanceando nutricionalmente, mas eu vou tentar trazer água principalmente, nutrição aí, hidratação, porque é um dos piores problemas que a ração nos traz, que é a secura, tá? Então, a gente vai trazer alimentos bastante caldulentos para que a gente possa tentar corrigir essa secura, tá? E alimentos energéticos. Então, dentro daquele diagnóstico chinês, do nosso padrão chinês que a gente fechou para esses pacientes, a gente identificou lá uma deficiência de baço pâncreas. Então, a gente vai tentar introduzir os alimentos que tonificam o baço pâncreas. Identificamos uma deficiência de pulmão. Nós vamos tentar introduzir alimentos que tonificam pulmão. A gente diagnosticou uma deficiência de rim. A gente vai introduzir alimentos que tonificam o rim. Para, dessa forma, tentar com frutas, verduras e legumes suprir essa deficiência energética e de hidratação e tentar suplementar a ração, que vai aí trazer uma nutrição balanceada e suplementar dieteticamente
energeticamente suprir com esses alimentos para ver se dá jeito. Alguns pacientes meus, eles ficam bem estáveis com essa manobra, tá? E funcionam, e resolve. E alguns, não. E aí, nesses, a gente vai ter que falar para o tutor que não tem jeito, a gente vai ter que fazer a transição total da ração para uma alimentação natural. E aí sim, balanceamento nutricional de carboidratos, proteínas e todos os alimentos, tá? Acompanhamento por exames para balanceamento nutricional total, tá? Trabalho com dieta cozida, tá? Totalmente balanceada para evitar, sem congelamento, tá? Para evitar que a gente precise fazer suplementação artificial, porque o objetivo é que a gente use apenas alimentos naturais, tá? E usamos como tempero ervas, que além de aromáticas, palatáveis, elas também serão terapêuticas e vão nos auxiliar aí a desinflamar esse organismo para que a gente consiga o resultado total, tá? E nessas dietas eu vou excluir qualquer alimento que tenha potencial alérgeno. Por que eu ressalvo isso? Porque às vezes até vem paciente que já fez teste alérgico e no teste alérgico ele reagiu a alguns. Obviamente que esses que ele reagiu também estão excluídos. Mas às vezes eu vou excluir inclusive outros que ele não reagiu, mas que são alimentos que a gente chama de potencial alérgeno. Então ele não reagiu, mas ele pode vir a reagir. Então eu já não incluo, porque paciente que tem tendência alérgica, eles podem desenvolver alergia a outros alimentos, principalmente esses que têm potencial alérgeno. Então esses eu também excluo. E faço uma dieta bem restritiva, com alimentos seguros, para que esse paciente não mais tenha nenhuma reação alérgica, tá? E a gente, com isso, consegue controlar. Esse paciente, ele vai ser nutrido na alimentação natural, e ele vai ter uma dieta terapêutica que vai tratar o padrão chinês, tratar os padrões de deficiência dos órgãos base e ficar equilibrado, e, portanto, o equilíbrio para a gente, né, é um sinônimo de cura. E ele vai ficar bem com a dieta, tá? Eu costumo dizer que alguns alimentos, às vezes, a gente pode até liberar ao longo do tempo, mas esses que são excluídos, que são os de potencial alérgeno, eu nunca libero. Mesmo que já esteja há bastante tempo bem, não libero pelo risco, não vale a pena, tá? Ainda mais diante de tantas opções que o paciente tá, que ele come super bem, não tem por que a gente arriscar de tentar e voltar todo um quadro que às vezes o paciente não se livrava há anos, né? E aí sim, sem nenhum medicamento, sem nenhum outro tipo de tratamento, só mesmo com a alimentação, tá? Ah, claro, a gente acabou falando até pelo diagnóstico, né, dessa parte do tratamento, mas durante o tratamento que eu comentei com vocês, né, na aula anterior, a minha eleição é pela laser puntura, porque aí, além de estimular os pontos de acupuntura, eu já trago esse processo regenerativo tecidual da pele, então vai cicatrizar mais rápido as lesões e produzir mais rápido pele nova e pelos novos, então vai ter mais rápido esse efeito visível, né, esse resultado visível, palpável ali para o tutor, tá? E em longo prazo, a dieta terapêutica, tá? Que vai nos auxiliar. Posso entrar com ozônio bactericida? Posso. Posso entrar com óleo ozonizado? Eu comentei tanto na otite quanto nas lesões de pele? Posso. Posso entrar com uma fito, no caso do tutor não topar a dieta total? Posso também, porque vai me auxiliar a tratar essas deficiências de base. Ok? Show? Fechou? Aqui alguns casos para vocês observarem, tá? Trato muita pele, gosto muito, tenho ótimos resultados. Nossa, por causa disso, eu acho que o resultado é fantástico, e poder ter um resultado fantástico sem usar medicação é a coisa que eu mais amo na vida, e sem nenhum efeito colateral, tá? Aqui até, eu lembro, essa segunda fotinho aqui, de cima para baixo, tá? À esquerda, eu gosto desse caso, porque às vezes acontece na nossa rotina, acho interessante dividir isso com vocês. É a mesma dona dessa orelha, que tem uma malacésia horrorosa. Enfim, essa paciente, quando chegou para mim, ela veio encaminhada por uma colega minha veterinária, que é uma fofa, uma querida, os clientes costumam amá-la, e a cliente veio e falou que não queria passar com ela nunca mais na vida,
E aí eu já fiquei meio assim, né? E aí ela me relatou que era porque ela tinha dito que a Carmen Miranda, que era o nome da cachorrinha, não poderia mais comer macarronada com bife à parmegiana aos domingos. Uma cliente que já te fala um negócio desse, você fala assim mesmo, não posso chegar batendo com os dois pés no peito e falando que eu vou ter que mudar tudo, a rotina toda errada, obviamente, né? Ela comia bolo, enfim, dessa cachorra. Porque ela ia falar o quê? Não quero mais você, vou procurar outra profissional que fale o que eu quero ouvir. E eu ia perder a oportunidade de tratá-la. Então, você tem que ir muito devagarzinho, comendo pelas beiradas e conquistando. Era a dona e a mãe da dona, que era uma senhora, a dona já era uma senhora e a mãe da dona era uma senhora de bastante idade, e essas pessoas são muito difíceis de você dizer que ela não pode dar aquilo que ela dá como agrado, como demonstração de amor e carinho. Imagina você falar assim, você não pode mais dar. Ela vai falar, a cachorra ama, ela vai morrer. Então, assim, é bem delicado. Então, por mais que você queira falar que é um absurdo tudo que ela dá para a cachorra, você tem que delicadamente dar aquela segurada e ir aos poucos. Então, por exemplo, o que eu fiz? Logo no começo eu falei, olha, vamos tentar tirar pelo menos o chocolate, porque chocolate é tóxico para cães, então ela pode intoxicar e pode ter, né, algum caso grave, até evoluir uma pancreatite, pode virar óbito. Então vamos tentar pelo menos esse. Eu sei que ela gosta, eu sei que dá dó, eu sei que a gente não quer tirar, mas de repente, o que ela ama? Uma fruta que ela ama. Aí descobrimos que ela ama caqui. Falei, maravilhoso, caqui você pode dar à vontade. Então vamos combinar? Toda hora que ela ganhava o chocolate, a gente vai dar o caqui? Pode ser? Vamos fazer pelo menos essa alteração? E aí, aos pouquinhos, beleza, deu super certo. O bolo. Bolo a gente vai ter que tirar, porque tem todo o carboidrato, açúcar, e aí ela pode desenvolver doenças endócrinas secundárias, isso pode prejudicar muito a qualidade de vida dela. Ela estava obesa, já arrastando a barriguinha, tinha até uma calosidade aqui em externo, né, que é uma salsichinha, então já é baixinha. Eu falei, vamos tentar pelo menos trocar o bolo? O que ela? Pêssego? Nossa, pêssego é fantástico. Então vamos substituir o bolo pelo pêssego? E aí no horário do bolinho a gente entra com o pêssego e ela fica super feliz, deu super certo. E foi bem aos poucos até a gente conseguir trocar. Falei, olha, pelo menos tirar o molho de tomate do macarrão, porque o molho é altamente alérgeno para cães, ela coça muito, isso acaba com a qualidade de vida dela. E aos pouquinhos ela machucava toda a pele. A gente foi trocando coisinha por coisinha e assim, tratando com muito amor e carinho e delicadeza e tendo aquela paciência, aquela sutileza para que ela fosse vendo o resultado, o benefício e aos pouquinhos a gente foi conseguindo. Então, às vezes é lento, é gradativo, às vezes não é do jeito que a gente gostaria, mas a gente tem que convencer essa família, tá? Então, alguns casos mais complicadinhos e que a gente conseguiu o resultado tendo bastante paciência aí e sendo bastante convicta, né? E aí que a gente já falou, né, um pouquinho no nosso final de semana, o nosso 8º caso aí, que seriam os casos oftálmicos, né? A gente falou da atrofia progressiva de retina, eu trouxe isso para vocês, que é uma doença que ocidentalmente não tem tratamento convencional, não tem cura, e o paciente realmente perde a visão, e relativamente jovem, porque essa afecção, ela afeta aí animais entre 8 e 9 anos, então relativamente jovem, né? E na medicina chinesa a gente consegue fechar o diagnóstico, vou relembrar aqui para vocês, né? Que é por uma atenuação dos vasos retinianos que deixam de irrigar a zona tapetal e levam uma atrofia do tecido ocular e por isso uma perda de visão. Então, nesse caso, a gente levar o Qi e o Xue para os olhos e irrigar, nutrir esse tecido, vai devolver a viabilidade desse tecido, que vai voltar a ser funcional e ter visão, tá? Então, a gente usa aqui, minha técnica de eleição para os tratamentos oftálmicos é a moxa, que além de fazer estimulação dos pontos de acupuntura, nos traz essa circulação, essa nutrição, essa lubrificação, tá? Lembrando, se esse paciente estiver deficiente de Qi, deficiente de Xue, deficiente de Jinghe, ou até mesmo por excesso de calor ter secura, a gente não vai conseguir um tratamento eficaz fazendo só local. Então, a gente tem que tratar sistemicamente,
tá? Então, a gente vai usar pontos sistêmicos para tratar esse padrão, que aí pode ser no agulhamento seco ou mantendo a moxa, tá? Se for deficiência, a gente até tem essa preferência por fazer a moxa bustão, a gente comentou bastante isso no final de semana, mas também entrar com alguma energia extra para esse paciente, que pode ser por fitoterapia e preferencialmente por dietoterapia, porque vai trazer nutrição, hidratação, e aí no agulhamento ou na moxa a gente vai trazer circulação, então tonificando Qi, circulando Xue e trazendo Dinhe, trazendo energia, trazendo vitalidade, tá? Lembrando de novo, ceratoconjuntivite seca, também meu tratamento de eleição é a moxa. Pode sim tratar síndrome de calor com moxa, por quê? Porque no nosso yang máximo a gente transforma em yin, essa é a lei de movimento do yin e do yang, onde houver movimento e não houver estagnação, essa transmutação vai ocorrer, e além disso, de novo, a gente vai tonificar o yin geral, a gente vai tonificar Xue, Dinhe para nutrir e lubrificar. Então, estando com esse geral nutrido e lubrificado, a gente vai usar aí para circulação e a gente vai trazer de novo. Quando a gente circula, a gente não só traz nutrição, lubrificação, como a gente drena. Então, se houver secreção secundária, a gente também vai trabalhar nesse processo de drenagem e vai voltar a produzir essa lubrificação. Pontos locais, pontos sistêmicos e tratamento das deficiências de base, tá? Úlcera de córnea, também tratamento de eleição à moxa, porque além de tudo isso que a gente falou, da nutrição, hidratação, circulação, a gente vai ter cicatrização. Lembrando que a artemísia, a principal função dela é cicatrização, efeito bastante potente de cicatrização e vai nos auxiliar nesse processo de cicatrização e regeneração. Lembrando da nossa restrição de usar o laser na região dos olhos, então a moxa vai ser nosso tratamento de eleição. E a catarata, que eu também comentei com vocês, mesma coisa, além da gente poder fazer o agulhamento seco, não só local como sistêmico, poder fazer a moxa. O que é a catarata? O que é essa opacificação? O que é essa condensação do cristalino? Fleuma, né? É o calor condensando a umidade, tornando turva. Então, a gente precisa de hidratação para ter bastante lubrificação, bastante dinheiro, para a gente lavar, drenar essa sujidade e tornar de novo esse cristalino límpido. E para isso, a gente vai ter que reduzir calor, tonificando o yin, se esse calor for falso, para controlar esse calor, tonificar esse yin, e também trazer bastante dinheiro, bastante hidratação e circular. Então, a gente pode precisar de dietoterapia, de fitoterapia e tratamento de circulação, acupuntura ou moxa bustão. Ok? Dúvidas até aqui? Então, vamos lá. Esses casos eu trouxe para vocês na aula de oftalmo, né? A gente trouxe a catarata, a importância da gente observar o calor, a secura, a desidratação e a falta de nutrição. Sem esse tratamento sistêmico, o tratamento local não vai ser suficiente, não vai ser eficaz, não vai ser satisfatório, tá? Podendo fazer o agulhamento seco ou a moxa local e também sistemicamente o agulhamento seco ou a moxa e tratar as deficiências de base com dietoterapia ou fitoterapia, ok? Prof. Diga, amor. Você falou do cinerária marítima, colírio. Uhum. Você usa esse colírio só na catarata ou em outras situações também? Na catarata, Má, a indicação terapêutica dele é catarata, tá? Que vai ajudar aí nessa... A função do cinerária marítima é exatamente assim, quando você tem a condensação desse cristalino e a deposição, que né, na medicina chinesa a gente chama essa sujidade, essa turbidez, toda essa deposição desses resíduos tóxicos do organismo, a cinerária ajuda a eliminar isso daí, a desfazer essa degradação de proteínas. Então, a eficácia dele é para isso.
é para, né, chinesmente a gente fala que seria tirar essa água turva e trazer água límpida, tá? E com que frequência? Em geral, eu uso 2 vezes ao dia em casos mais crônicos, né? E 1 vez ao dia em casos mais brandos, tá? Por no mínimo 2 meses. E aí vai reavaliando, tá? Obrigada. Nada, amor. E aí, nosso 7º top de casuística é o nosso sistema respiratório, que eu também comentei um pouquinho com vocês aí por conta da nossa moxa, né? Que é um dos métodos de eleição que eu utilizo para tratamento de respiratório. E aí eu vou comentar de 2 casos que eu acho importante, porque os tratamentos são bastante distintos, que é a sinusite e o colapso de traqueia, tá bom? Então, no caso da sinusite, só um minutinho, gente. O que foi, filho? Machucou? Oh, meu amor. Pronto, mamãe vai dar um beijo, um abraço, já vai passar, tá bom? Quer ficar um pouquinho aqui, do ladinho? Fica aqui um pouquinho. Mamãe vai fazer carinho, tá? Então, no caso de sinusite, o que é a nossa sinusite? É um calor, umidade e fleuma. Então, a gente sabe que tem inflamação, então tem calor, e tem secreção, então tem umidade acumulada. Quanto mais calor, mais essa umidade vai estar densa, tá? Então, nesse caso, claro, tonificar o nosso sistema respiratório, que seria a nossa doença de base, né? Então, a gente sabe que vai ter aí de base uma deficiência de Ti, de Yin, de pulmão, que deve ser tonificado. E quando a gente fala em tonificação, a gente fala em fito, em dieto, né? Mas tem o tratamento do processo, que é o calor, que geralmente, por ser por deficiência, a gente vai tonificar esse Yin para controlar esse calor, né? E essa umidade que a gente já sabe que vai ter uma deficiência de baço que não está controlando essa umidade, né? Mesma coisa. A gente, para tonificar, pode usar fito, pode usar dieto, e para tratamento local, podemos fazer o agulhamento seco, tá? Ou podemos usar a moxa. Eu gosto muito de usar a moxa para respiratório. Eu sinto que quando precisa drenar, a moxa ajuda demais nesse processo de drenagem de secreção, de fluidificar, de remover estagnação, de circular para conseguir drenar essas secreções. Vou comentar de novo que a gente deu um exemplo, né, em aula de um caso clínico, que a gente pode drenar pelo próprio meridiano, né, do pulmão, né, que é um Ti contracorrente, porque o meridiano de pulmão é descendente, então drenar seria contra o fluxo do movimento, mas por ser ligado ao meio externo, a gente pode conseguir fazer essa drenagem pelo próprio meridiano. Ou, em alguns casos, onde a deficiência de pulmão for bastante importante, a gente pode ter aí uma... Só um minutinho, gente. Gente, 1 segundo, peraí. Desculpa. Então, a gente pode drenar pelo acoplado. Às vezes, a deficiência de pulmão é tão importante que a gente tem dificuldade de drenar pelo órgão. Então, a gente pode drenar pelo acoplado. Então, pode ter, por exemplo, uma diarreia, né? Drenando ali pelo nosso acoplado intestino grosso. Então, essa secreção, essa umidade, esse calor pode ser drenado pelo acoplado. Isso é importante não só a gente observar, como a gente alertar e orientar o tutor. Porque o tutor pode ficar assustado pensando que esse paciente teve uma piora, ele tinha uma sinusite, agora tem diarreia, mas isso é evolução do quadro, né, que a gente sabe que se a gente solicitou ao organismo drenar esse excesso de calor e umidade, ele vai nos atender, podendo ser drenado pelo próprio órgão ou pelo acoplado. E isso não é uma piora do quadro, isso é uma resolução do corpo, tá? Então aí, agulhamento seco, moxa e a fito ou dieto para tonificar as deficiências de base. No caso de colapso de traqueia, apesar de também a gente poder usar agulhamento seco, também usar os nossos tônicos, seja por fito ou por dieto, para drenar as nossas deficiências de base, que aqui no caso a gente tem que ressaltar, claro,
o pulmão e também os rins, lembrando que os rins, eles controlam aí as cartilagens e a traqueia, o colapso de traqueia, ele vem de uma deficiência da cartilagem e por isso uma deficiência de rim, né? Até mesmo porque é uma anomalia congênita, né? Uma deficiência de formação que também é rim, né? Então a gente já sabe que esse nosso rim é fraco e ele deve também ser tonificado como tratamento de base desse paciente, tá? Isso vai acabar se manifestando em outros órgãos, em outros sistemas, se a gente não cuidar dessa deficiência. E eu, nesse caso, também tenho como tratamento de eleição a laser terapia para estimular localmente a condrogênese e fortalecer o anel cartilaginoso. Então, nesse paciente, a gente vai, sim, fazer uma fito, uma dieto, a gente vai tonificar esses órgãos de base e a gente vai trabalhar aí localmente, fisicamente, para fortalecer essa cartilagem, esse anel da traqueia com a laser terapia, estimulando a condrogênese. Ok? Aqui, falando em deficiência de pulmão, infelizmente não tem como a gente deixar, né, de citar os nossos bulldogs, né? Eu falo que eles externam muita deficiência de pulmão. Então, você vê aqui o nariz muito seco, a maioria deles com aquele nariz craquelado, descamando, rachando, né? Então, ali está gritando uma secura, né, que pode ser desde uma deficiência de DINE, de base, até uma deficiência de hidratação ou um calor secando os fluidos corpóreos por deficiência de IN, tá? Então, a gente vai ter que tonificar esse paciente por fito, por dieta, melhorar essa deficiência de base, tá? E isso vai se refletir no pulmão em si, né? E pode se refletir também na pele, por isso tão comumente os bulldogs têm problema de pele, porque esse tegumento, essa parte evolutiva aí do pulmão e da pele se coincidem, né? E os colapsos de traqueia, que a gente vê tão comumente nesses cãezinhos de raças menores, que a gente trata super bem com a laser terapia associada à tonificação da base, e a sinusite, que a gente vai tratar aí também, podendo usar a moxa para ajudar nesse sistema de drenagem. Ok? No top 6 da nossa casuística, nós temos o sistema endócrino, tá? Então, algumas alterações que a gente pega com frequência. Insuficiência pancreática exócrina, tem um caso bem interessante que eu vou querer comentar com vocês, que tem uma particularidade importante. Diabetes, hiperadrenocorticismo e hipotiroidismo. Essas alterações que ocidentalmente tem bastante diferença, chinesmente são alterações que em comum tem essa questão que eu tinha comentado com vocês, de afetar o triplo aquecedor, porque a gente tem alterações nos 3 JAWs, então vai ser muito importante circular o Qi, circular essa energia para poder nutrir todos esses sistemas. Tonificar baço pâncreas, esse baço pâncreas está deficiente, o baço pâncreas é o responsável por manter essa parte endócrina, essa parte hormonal. Então, quando a gente tem essa alteração endócrina e hormonal, a gente tem o baço pâncreas deficiente, então precisa tonificar o nosso baço pâncreas. Não há forma melhor de tonificar do que... Pode ser uma fito? Pode, mas a dieta não vai deixar nunca de ser a melhor forma de tonificação. Os alimentos energéticos que a gente consiga nutrir e tonificar o movimento de baço pâncreas, o movimento terra, tá? Alimentos caldulentos, isso aí a gente falou bastante, né? Os alimentos amarelo-alaranjados, os alimentos doces, esses são os que mais tonificam esse movimento e que vão nos trazer a melhora dessa função desse órgão e desse movimento, ok? E, claro, se tiver qualquer alteração genética, a gente pensa em rim também, e aí vamos vendo os sintomas, vamos controlando o calor, se houver exacerbação de Yang, e aí tonificando o Yin, e a gente vai controlando essas alterações todas, tá? Contar aqui alguns casinhos para vocês,
que aí cada um tendo uma particularidade, eu vou conseguir mostrar um pouquinho para vocês. Então, essa primeira paciente, ela veio para mim por problema de pele. E quando eu cheguei fazendo a anamnese, aquela pergunta básica, como são as fezes? E aquela resposta sem pensar, normais. Quando a gente fala normais, eu falo insistam, perguntem, questionem, pergunta formato, pergunta cor, pergunta consistência, pergunta tudo, porque os tutores falam normais e às vezes quando você vai cutucar, eles nem sabem, porque, ele passeia com o passeador, eu não vejo, ele só faz na rua, eu tenho vários cachorros, eu não sei qual que é qual, eles fazem na grama, então eu nunca vejo, quando você vai ver, eles nem sabem informar, eles falam normais só para se livrar da pergunta, ou até mesmo que nem no caso dela, ela tinha diarreia crônica. Mas como já fazia 4 anos que ela estava com eles e 4 anos de diarreia, eles já achavam normal para ela ter diarreia. E não é, né? Então, muito cuidado com essa resposta normal, cutuquem mesmo, porque isso faz toda a diferença. O problema que ela tinha de pele era uma insuficiência pancreática exócrina, e a gente teve que tratar todo esse organismo, né, para que a gente pudesse ter um resultado satisfatório. A gente entrou com fito, com dieto e com laser puntura, e a gente conseguiu melhorar toda a sintomatologia e tratar de dentro para fora. Essa paciente está estável até hoje, faz 9 anos que a gente fez o tratamento nela e ela nunca mais teve recidiva. Já desmamamos a acupuntura, já desmamamos as fitos, muito tempo, as fitos ficou aí nos primeiros 4 meses mais ou menos, e só não desmamamos a dieta terapêutica, que ela mantém até hoje, é isso que sustenta, porque no começo ali eles tentaram dar umas fugidas e ela tinha piora, e nunca mais, agora é regradinho, bonitinho, ela tá ótima, tá? Então, isso é bem importante, tá? As alterações endócrinas, né, de hiperadreno ou hipotireoidismo, a gente até consegue sim, né, desmamar as medicações, né, convencionais, mas precisa ter, eu falo que esses tutores, eles têm que ser muito, vamos juntos de mãos dadas, porque se eles não respeitarem as fitos inicialmente para desmamar as medicações, depois a dieta correta para desmamar as fitos e fazer depois o controle e a manutenção, eles podem ter recidiva por maus hábitos. Você vê que são animais que têm hábitos inadequados e é isso que é o mais difícil de corrigir, mas quando é feito corretamente, o resultado é sensacional, tá? E de diabetes, uma ressalva que eu trago, eu gosto bastante de associar o tratamento de diabetes, além da acupuntura, eu tenho um resultado muito bom com os quânticos. Os quânticos, eles têm um resultado maravilhoso para paciente diabético, porque eles controlam bem glicemia e eles controlam bem até quando eles têm resistência insulínica. Então, eu gosto bastante, os quânticos eu gosto bastante de associar para paciente diabético, percebo que me ajuda muito a ter um resultado satisfatório bem rápido e bem eficaz, tá? Ok? O nosso top 5 de digestório, eu comentei, né, por conta do ILIB, quando a gente fala ali de enterocolítico ou síndrome inflamatória intestinal, o nosso tratamento de eleição é o ILIB, não tem coisa melhor do que o ILIB para fazer esse tratamento, é fantástico o resultado, mas eu queria comentar aqui no digestório de um tratamento bem diferente, que eu acho que não é uma casuística grande, né, da maioria dos profissionais, que é o tratamento do megaesôfago. O megaesôfago, deixa eu ver, até eu trouxe um pacientinho aqui, que foi o primeiro paciente de megaesôfago que eu peguei, ele precisava comer nessa posição, né, por conta aí da descendência do alimento, né, e da dilatação esofágica, e ele tinha displasia coxofemoral, tinha dificuldade de ficar aí muito tempo nessa posição, e eles me chamaram por conta disso, né? Para fortalecimento de posterior, tratamento da dor, da displasia, para que ele aguentasse ficar nessa posição, já aceitando que o tratamento do megaesôfago não tinha, ele ia ter que comer assim por resto da vida. E, no entanto, eu aproveitei a oportunidade, né, de tratar esse paciente aí para displasia e tratei o megaesôfago.
Então, eu não tenho muito costume de usar eletroacupuntura, mas para o tratamento de megaesôfago eu utilizei, tá? Eu segui um tratamento que eu tinha experiência, né, em equinos para tratamento de hemiplegia laringiana, onde usava ali a tonificação pela inervação da região laríngea, né? E usei a eletroacupuntura local e usei pontos sistêmicos, porque essa flacidez de musculatura lisa ali, a gente tem uma deficiência de baço pâncreas, a gente, né, tem uma deficiência ali de rim, né, pela questão das cartilagens, das alterações osteoarticulares, tem alteração ali de vesícula biliar, essas flacidez de musculatura, tendões e ligamentos, toda essa parte a gente teve que fazer esse conjunto de fortalecimento e, claro, ajudei na nutrição, já que essa alimentação era batida, ela batia a ração com água. E aí eu falei, não, já que é para usar alimento batido, vamos fazer uma alimentação natural, que a gente já vai tonificar essas deficiências de base, vai facilitar essa ingestão. Vamos tonificar esse paciente, e a gente trabalhando ali com eletroacupuntura, a gente conseguiu que ele normalizasse. Esse cachorrinho, eu atendi ele nessa fase, ele era extremamente jovem, você vê musculatura, pelame bonito, depois eu tratei ele até o finzinho, ele morreu com quase 17 anos, já o pelo quase todo branco, bem mais opaco, bem mais magro, bem mais deficiente, mas ele viveu a vida toda normal, sem precisar comer nessa posição, com o megaesôfago zerado. Então, assim, o resultado do tratamento foi bem satisfatório. E aí sim, né, o outro trecho aí do digestório que eu comentei da enterocolite, né, que o nosso tratamento de eleição é sim o ILIB, e claro, a dieta terapêutica, não tem como fugir da terapia com a dieta. E o fecaloma, eu acho que eu comentei brevemente desse gatinho que veio para mim com fecaloma, vou comentar agora melhor o caso dele. Esse gatinho, quando veio para mim, ele já tinha 15 anos. Ele veio muito magro, pelame opaco, muito dolorido, com muita dificuldade. E ele já vinha usando a lactulona há bastante tempo, por motivo de fezes empedradas, começou a não surtir mais efeito, e começaram a fazer lavagem, já tinha feito 3 lavagens, e ele já estava, assim, absolutamente irritado, enfesado, literalmente, com muita dor e muita fraqueza, e aí a gente entrou com a medicina integrativa. Então, aquela coisa de avaliar o paciente como um todo, então, desde o que ele come, o que ele bebe, como é que está a condição dele, e até sim como ele defeca, né? Então, eu melhorei porque o pote dele de água ficava no alto, porque eles não queriam que o cachorro pegasse, porque aí ficava babado, aí ele não bebia água, só que ele já não aguentava mais subir de dor em coluna, então não tinha condição de manter aquilo no alto, então a gente teve que... Tá, a mamãe já vê, tá, filho? Então, a gente precisava tratar a dor para que ele pudesse se movimentar melhor. Além disso, a gente percebeu que as fezes também estavam empedrando pela dificuldade dele de defecar por dor e pelo tempo que ele ficava evitando defecar por dor, e aí ressecava ainda mais essas fezes no trato e ainda dificultava ainda mais dele fazer, e ele ainda comia ração. Então, o que a gente precisou? Corrigir a dieta para alimentos mais nutritivos, mais úmidos, para que nutrisse as deficiências, hidratasse e ele conseguisse comer melhor para produzir melhor as fezes e defecar com mais facilidade. Tratar a dor da coluna, para que ele não ficasse com essas fezes tanto tempo ali ressecando, e aí a gente foi modificando. No começo, eu entrei com leite, para trazer essa umidade como um medicamento, como se fosse um óleo mineral, né? Para ele conseguir defecar, e ele conseguiu defecar. E depois eu troquei pela alimentação natural, e aí a gente conseguiu que ele tivesse fezes normais, tratei a dor, e ele não teve mais problema. Então, tratamento de dor, nutrição, hidratação e circulação.
tá? No caso, a gente optou pela laser puntura, tá? Poderia ter optado por agulhamento seco, mas eu optei pelo laser porque me traz analgesia, me traz desinflamação, me traz cicatrização, e é um método não invasivo, é um paciente felino que estava com muita dor, tá? E a alimentação natural. Bem lembrado. Muita gente me pergunta, né, se alimentação natural para felinos é possível. É completamente possível. Qual que é a diferença mais significativa, né? O que eu costumo dizer, para cada grupo alimentar que eu descrevo para o tutor, eu dou mais ou menos assim de 5 a 6 opções de alimentos para cada grupo, e cada refeição deve ter no mínimo um representante de cada grupo alimentar, tá? No caso de cães, eles aceitam tipo todos. Então, assim, a gente vai ter de 5 a 6 alimentos por grupo para variar o cardápio. Então, a gente pode ou fazer um mix para não dar um só, então você pode fazer um mix, ou até você pode usar isso para variar. Então, assim, 2, 3 dias com a mesma dieta ele enjoa, então eu troco e vou trocando, e aí tem várias opções de cardápio, né? No caso dos felinos, de cada grupo eles vão aceitar 1 ou 2, tá? A boa notícia é que os felinos gostam de repetir. Então, assim, dentro desse cardápio que ele aceitou 1 ou 2, se você repetir essa dieta que ele gostou para a vida inteira, para ele tá ótimo, né? Não precisa ficar variando como alguns cães que enjoam e você tem que ficar variando e inventando de trocar toda hora. Então, você vai achar o que ele gosta, achou o que ele gosta, vai manter e ele vai ser feliz e vai dar super certo e vai ter muito benefício e eles se adaptam super bem e é sucesso. Ok? Uso bastante paciente renal. A gente vai falar de felinos, né? Daqui a pouquinho a gente vai vir com os casos de felinos. Paciente de síndrome inflamatória intestinal que responde super bem, estomatite vesicular que responde super bem. Acho que é isso, tá? Mas a gente vai falar daqui a pouco mais exclusivamente de felinos e a gente vai poder destrinchar um pouquinho melhor essa parte também, ok? Sistema urinário, acho que aí o principal é a insuficiência renal mesmo, né? Aí eu uso bastante coisa. Posso usar agulhamento seco, posso usar moxa, posso usar laser puntura. Aí a escolha da técnica acaba sendo pelo paciente, alguma individualidade, porque pela estimulação tanto faz. Uso bastante quando eu vou fazer o tratamento de fluido, eu uso o soro ozonizado, tá? Posso usar ILIB, acho que uso, né, em paciente o ILIB por conta dessa melhora de toda a circulação, de todo o fluxo sistêmico. E uso a dieta terapêutica, com certeza, que acho que vai trazer aí hidratação, nutrição, parte energética e tonificação das deficiências, tá? Aqui, claro, uso para cães também, mas acredito que os nossos pacientes felinos aí sejam os que mais vêm com a queixa de insuficiência renal, pela dificuldade de água, pela dificuldade de seletividade para usar a ração renal. Então, os pacientes felinos, eles respondem super bem ao tratamento com a medicina integrativa, ficam super bem, estáveis e têm uma sobrevida de qualidade fantástica. E o outro, né, urinário, seria o cálculo, né? Quando a gente fala de cálculo, é imprescindível mudar a dieta, né? Os pacientes que têm outras alterações acabam optando pela alimentação natural, por causa daquilo que eu falei, não tem uma ração convencional, comercial, que contemple uma alteração cardíaca e cálculo, ou uma alteração renal e cálculo, ou uma alteração intestinal e cálculo, ou uma alteração dermatológica e cálculo. Então, você acaba tendo que partir para a alimentação natural mesmo, né? Uso o ILIB para tirar esse processo inflamatório da bexiga, uso lavagem da bexiga com soro ozonizado, é fantástico para eliminação de cristais e debris celulares, para melhora. Muitas vezes esses cálculos se formam até mesmo
porque a parede já está tão machucada e tão inflamada que isso predispõe, né, essa deposição de sedimento e cristais formando cálculos. Então, você melhora essa parede com a lavagem ecossoro ozonizada, é fantástico. Então, mudança de alimentação, lavagem da bexiga com ozônio e o tratamento sistêmico, que aí é opcional, agulhamento seco, laser puntura, moxa bustão, aí tanto faz a estimulação dos pontos, a forma como preferir aí pela escolha do perfil do paciente, ok? Aqui, tanto né, felinos quanto cães, né? Alguns casos fizemos agulhamento seco, alguns casos fizemos acupuntura, né, para ser mais rápido, aí alguns pacientes que não gostam de contenção, e alguns casos fizemos laser puntura para a escolha de estimulação de ponto, e aí todos eles podemos usar o ILIB, soro ozonizado para lavagem e alteração de dieta. Ti, você faz ozoniopuntura? Ozoniopuntura é uma técnica que eu uso pouco, porque eu uso mais assim para ponto local em coluna, para analgesia e desinflamação. Ou hemopuntura ozonizada, que para alterações de imunomodulação. Só, Má, agora de tem uma orientada da Aine, a Juliana Midori. Sei. Ela defendeu, né, o doutorado dela e ela comparou a eletroacupuntura com ozoniopuntura e a eficácia foi a mesma, em pontos sistêmicos, não só nos Roatô, né? Ela usa uma concentraçãozinha assim de 25, uma coisinha um pouquinho mais alta, não usa com baixa concentração, não. Ah, que trabalho sensacional, porque eu acho muito isso mesmo, Má. É aquilo que eu estava falando. Eu acho que a forma como você estimula o ponto de acupuntura vai te gerar sistemicamente o mesmo efeito, porque é o efeito da estimulação do ponto. Então, se você estimular com agulhamento, com eletro, com laser, com injeção de alguma substância, vai com a moja, acho que vai ter o efeito do ponto, e aí sim, né? Você pode ter algum efeito da substância que você utilizou somado a isso, mas o efeito da estimulação do ponto, independente da técnica, eu acho que você vai ter o resultado, entendeu? Né? Que legal, bacana esse trabalho, hein? Legal. Muito legal. Muito legal. E aí, no nosso top 1, que acho que é uma das casuísticas aí que eu mais tenho, que é o nosso paciente oncológico, e é o que mais necessita de terapia integrativa, digamos, de número de técnicas, né, que a gente utiliza para esse paciente. Eu comentei um pouquinho, né, na aula, mas eu vou repetir para quem não pôde acompanhar, que eu acho muito bacana, porque existem muitas formas da gente tratar esse paciente oncológico, né, então eu comentei, vindo da mais simples para a mais complexa, né? A primeira delas seria, vamos supor, um paciente que tinha um tumor, um nódulo, e ele removeu cirurgicamente esse nódulo, né? Então, muita gente acha que esse paciente, tá curado, para quê? Não precisa de tratamento nenhum. E eu acho que é uma falha muito grande, e até mesmo de quem desconhece a medicina chinesa. Por quê? Quando a gente tem um padrão chinês que produz esse nódulo, esse padrão é um padrão de estagnação, de acúmulo de umidade fleuma, e ele tem esse padrão. E o fato dele ter eliminado cirurgicamente um nódulo não mudou o padrão. Então, é por isso que é tão comum a recidiva, né? Seja do mesmo nódulo, seja de outros nódulos, porque se ele não tratou o padrão, esse padrão vai novamente produzir os tumores. Então, é a importância desse paciente tratar esse padrão, remover calor, umidade e fleuma, remover estagnação, para que ele não mais produza esses nódulos, né? E aí sim você ter uma cura, que seria a estabilidade, o equilíbrio desse paciente, promovendo aí a cura e não mais repetindo a doença, né? Então, isso é uma ressalva.
O outro seria um paciente que está fazendo aí um tratamento quimioterápico. Então, quando chega para a gente, eu não tenho objetivo na medicina chinesa de eliminar o tumor, porque a quimioterapia vai fazer isso, né? O problema da quimio não é a eliminação do tumor, o problema da quimio é a eliminação das células saudáveis e a degradação, né? Afetar, né, tirar a saúde das células saudáveis desse paciente, né? Então, nosso trabalho aí vai ser dar suporte para esse organismo, tratar esse organismo para que ele não sofra os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, tratar a parte hematológica, tratar a parte renal, tratar a parte hepática, tratar a parte gastrointestinal, dar suporte para que ele suporte o tratamento quimioterápico, evite os efeitos colaterais, evite a depressão, né, da energia desses órgãos, né? Então, esse paciente a gente vai, né, fazer um diagnóstico chinês e tratar, dando esse suporte. E é impressionante, né? Eu comentei em aulas, oncologistas que trabalham aí em parceria comigo, elas comentam que elas tinham muita dificuldade de manter protocolo quimioterápico, né? Tanto de intensidade, dose, frequência. E depois que a gente começou a trabalhar junto com a medicina integrativa, ela nunca mais pulou um protocolo, porque o que faz pular o protocolo é fazer o exame e ver que o animal não tem condição de manter, né? E agora não, elas fazem exame sempre normal, sempre normal, sempre normal, e conseguem manter a frequência das aplicações conforme protocolo, sem alterar exame desse paciente, tanto a parte hematológica, renal, hepática e a parte gastrointestinal, esse animal comendo bem, defecando bem, os exames normais, ele saudável. Então, eu acho que essa parte é fantástica do nosso tratamento integrativo, integrando ao tratamento convencional do paciente oncológico, é um paciente tão delicado, né? Então, é sucesso. E, por último, seria esse paciente que optou por XYZ motivo, né? Não fazer tratamento convencional, seja não fazer cirurgia, seja não fazer quimioterapia, e que a gente tem aí a função de realmente combater, né? Eliminar o tumor, eliminar essas massas. E aí, o nosso tratamento, sim, vai ser remover estagnação, remover calor, umidade e fleuma, tratar as deficiências, circular, e aí a gente entra com tudo que a gente tem direito, tá? Então, quimioterápicos, fitoterápicos, a dietoterapia no paciente oncológico é imprescindível, a gente precisa nutrir, precisa circular, precisa drenar, então a gente precisa tonificar esse paciente, tonificar as deficiências de base, entrar com fitoterápicos, não só os quimioterápicos, mas os tônicos, e podemos usar agulhamento seco, podemos usar moxa, usamos ILIB, sim, para melhorar a circulação, reduzir o processo de radicais livres, tirar essas toxinas, eliminar esse calor tóxico, ajuda demais. Podemos usar ozônio e associar todas essas técnicas para o melhor benefício, e os resultados são fantásticos, tá? Que vários milhares de exemplos, né? Tumor cerebral, tumor em seio nasal, tumor em pulmão, carcinoma de ponta de orelha, carcinoma mamário, leucemia, osteosarcoma, comentei até do osteosarcoma em aula, né, o quanto que é importante não só para analgesia, para evitar fratura patogênica, para dar qualidade de vida, e esse último era um câncer intestinal, e esse paciente eu até trago, porque esse era paliativo, ele era um paciente terminal, já estava assim na fase de caquexia, um paciente de 15 anos, com dificuldade de alimentação, e a gente com dificuldade de defecar por conta do tumor, e a gente com a medicina integrativa conseguiu que esse animal vivesse até os 18 anos, comendo bem, defecando bem, não ganhou peso, continuou magrelo desse jeito, mas com muita qualidade, muita autonomia, muita interação com os tutores. Então o paliativo aí se tornando uma grande ferramenta aí de qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes e para as famílias, né? Ok?
E em alguns casos a gente consegue a eliminação completa das massas, em alguns casos a gente consegue apenas a redução do tamanho da massa, com melhora de sintomatologia, porque no que a gente reduz a massa, a gente reduz a repercussão nos tecidos adjacentes, né, da compressão. Em alguns casos a gente não vai conseguir eliminar, mas vai conseguir qualidade de vida e bem-estar. Ok? Acho que é isso. Aqui, novamente lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida aí de todos esses casos que eu citei, de todos esses tratamentos aí, eu fico à disposição para a gente trocar figurinha e discutir novamente esses casos com vocês. Certo? Vamos aí para o nosso último pedacinho. A gente vai falar aí novamente desses casos e agora dando uma abordagem maior para os nossos felinos, para quem gosta dos nossos bichanos fofuchos, trazer aí essa especificidade das afecções mais recorrentes nos felinos. Deu certo, Má? Deu. Ah, show de bola. Maravilha. Então, vamos lá. Último pedacinho dessa aula tão especial, que a gente vai falar aí dos nossos casos mais recorrentes em felinos. Vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer um top 5 dos felinos. Então, aqui, em felinos, né, a parte endócrina, né, mais recorrente que a gente tem é o diabetes, né, e não diferente do que a gente comentou em cães, né, a gente vai tratar o triplo aquecedor, a gente vai tratar o nosso baço pâncreas, né, que está afetado, vamos fechar o padrão e tratar esse paciente sistemicamente, né, sempre lembrando, para estimulação de pontos, a gente pode usar o agulhamento seco, como pode usar moxa, eu tenho uma preferência por moxa, né, nesses quadros endócrinos, mas poder fazer laser puntura, gosto de usar o ILIB, né, por se tratar de uma alteração sistêmica, podemos utilizar fitoterapia e devemos utilizar dietoterapia. Eu acho que quando a gente fala de tonificar baço pâncreas, a forma mais eficaz, sem dúvida nenhuma, é a dieta terapêutica. E aqui, lembrando novamente, para diabetes, gosto bastante de usar quânticos, acho que acelera, potencializa e efetiva o nosso resultado, acho bem interessante. Então, aqui, que eu acabei de comentar, acupuntura, dietoterapia, fitoterapia e associação de medicina quântica, tá? Que algumas gatinhas que a gente tratou em caso de doença endócrina, tá? O resultado fantástico, a estabilidade do quadro fantástica e sem necessidade de manter nenhum tipo de medicação alopática e nem, como é que fala? Reposição hormonal, nada, tá? Aqui, diferente dos cães, que a minha casuística é baixa nesse caso, em felinos a gente tem uma casuística interessante de viroses, né? Mas lembrando que para cães e gatos funciona da mesma forma, mas esses pacientes, muitas vezes eles estão internados e isso nos dá uma facilidade daquilo que a gente comentou, de não necessariamente ter que fazer o tratamento ali 1 ou 2 vezes por semana, mas às vezes a gente conseguir fazer um tratamento diário, né? Então, nesses pacientes que a gente tem as viroses, que a gente às vezes precisa realmente fazer uma terapia mais frequente, mais intensa, né? A gente sempre soro ozonizado, né? Buscando aí uma imunomodulação. Depois que a gente introduziu essa técnica na internação, o resultado melhorou muito. A melhora é muito mais rápida, muito mais eficaz. Assim, as meninas da clínica relatam assim, o quanto que faz diferença no tratamento desses pacientes. O ILIB,
Nunca deixo de usar o ILIB nos pacientes internados, porque ele melhora sistemicamente, então o resultado também potencializa muito, diminui o tempo de internação, diminui o tempo de viremia, melhora muito mais rápido esses quadros, então essas duas técnicas na internação fazem toda a diferença, tá? Aqui comentando, até porque eu falei de internação, a gente usa bastante também a parte de cromopuntura na internação. Eu gosto bastante. Em felinos, eu acho que eles respondem magnificamente bem, melhor do que cães até para cromopuntura. Eu gosto muito. E acho que é uma técnica não invasiva que eles recebem super confortavelmente e respondem muito bem. Já teve alguns pacientes que eu tinha dificuldade de manipulação e a cromopuntura foi, assim, a técnica que salvou a lavoura, porque foi uma técnica que eles recebem super bem, mesmo os mais ariscos, os mais resistentes, recebem super bem. É uma técnica que eu lanço quando eu tenho essa dificuldade. Tá? Agulhamento em felinos eu evito, acabo usando a moxa ou a laser puntura em alguns casos, mas eu gosto bastante também nas viroses de fazer hemopuntura. Também pode fazer até hemopuntura ozonizada também para potencializar esse efeito de combate ao agente patógeno e eliminação do patógeno residual. Eu acho que é bem eficaz e o resultado é muito bom, apesar de ser uma técnica invasiva, acho que vale a invasão, porque o resultado é bem satisfatório, ok? Então, a acupuntura, aqui ressalvando a hemopuntura, a dietoterapia, no caso desse paciente depois em casa, acho que vale a pena fazer uma dieta terapêutica para tonificar as deficiências, ou fitoterapia, em alguns casos em que o tutor não opte pela dietoterapia. A ozonoterapia para imunomodulação acho fantástica. Pode também associar a medicina quântica, que eu não comentei, mas tem um resultado bem bom. Lembrando que a medicina quântica, em muitos casos, a gente não tem só o sublingual, né? A gente tem o tópico, né? O gel, né, dérmico, né? Então, acho que isso ajuda bastante, às vezes, de você não precisar fazer por boca e poder fazer o gelzinho dérmico. Então, ajuda bastante e é o que a gente mais usa na internação. Às vezes, o paciente está até com dificuldade de alimentação, então, acho que a parte do gel dérmico ajuda muito. Aqui acho que eu trouxe em aula, quando a gente estava falando até da questão da laser, né? Que a gente usa não só o laser, mas também usou aqui bastante o ozônio para trazer essa cicatrização. E nesse caso a gente ressaltou porque esse paciente era FIV positivo, então a gente fez uso da imunomodulação para negativar, né? Esse paciente, ele tinha esporotricose, e a gente fez uso da ozonioterapia para zerar a esporotricose, e zerou, foi fantástico. E essa paciente que teve FeLV, também a gente conseguiu trabalhar com a ozônio e melhorar bastante. Ela não chegou a fazer o exame para negativar, mas em termos de sintomatologia, a gente teve resultado bem, bem satisfatório. Paciente oncológico, né? Para felinos, o que a gente tem de casuística maior, pelo menos na minha experiência, é o carcinoma e o linfoma, né? Eu acho que eu devo ter trazido fotinho depois, vou comentar. Então, as técnicas que a gente usa no paciente oncológico são as mesmas, né? Então, pode ser a acupuntura, não necessariamente agulhamento seco, mas pode ser a moxa. A dietoterapia, para paciente oncológico, eu não abro mão, precisa, né? Não só pela nutrição, pela parte energética, pela hidratação, pela tonificação das deficiências, mas também para a gente tirar a parte de química industrializada, esse lixo tóxico todo do organismo. As fitoterapias, que podem ser tanto os quimioterápicos quanto os tônicos de base. O ILIB, que eu uso em todo paciente oncológico para redução de radicais livres, diminuição da inflamação sistêmica. Ozonioterapia também como adjuvante, e a medicina quântica também, muitas vezes eu uso até alguns quânticos quimioterápicos que auxiliam bastante no processo todo de cura desses pacientes, tá?
Aqui, essa paciente que tinha linfoma, o resultado dela foi tão bom e ela estava tão ruim, e ela, até hoje a gente atende ela, e ela está super estável, está só com a medicina integrativa, tá? E essa paciente que teve carcinoma de ponta de orelha, é uma paciente que vive numa casa, tem acesso à área externa, o local preferido dela é tomar sol na beira da piscina. Então, a gente já tinha tido mais de uma recidiva de carcinoma de ponta de orelha, e a gente introduziu a medicina integrativa, fizemos ozônio, fizemos ILIB, fizemos laser puntura para auxiliar na cicatrização das lesões, e ela ficou super estável. Essa paciente, ela usou dietoterapia no período de tratamento, e agora que ela está no período de manutenção, ela já não faz mais uso da dieta terapêutica, mas ela ficou super bem, super estável, não teve mais recidiva, embora a gente não consegue tirar o acesso ao sol devido à casa que ela reside, tá? O sistema digestório, as 3 alterações mais frequentes, né, que a gente pega em felinos: estomatite vesicular, que é uma alteração que eu acho que tem uma resolução difícil, né, pelos tratamentos convencionais, e na medicina integrativa o resultado é muito satisfatório. Eu até acho que comentei também na aula, né, a gente usa o óleo de coco ozonizado para a boca, para tratamento local ali, tem um resultado muito bom, né? A gente usa o ILIB para fazer essa desinflamação sistêmica, tá? Pode usar o tratamento por agulhamento seco, ou moxa, ou laser puntura para estimulação dos pontos locais para tratamento do padrão. Nesse caso, a alimentação natural tem que visar não só o tratamento do padrão, mas também a facilidade desse paciente que vai ter muita dificuldade de alimentação. Então, às vezes, escolher os alimentos pela textura, pela temperatura, pela facilidade de mastigação e deglutição, a gente vai ter essa sensibilidade no começo. Então, acho que a alimentação natural também ajuda bastante nesse aspecto, né? O ozônio também sistêmico, né, para tratamento dessa afecção. Que mais? O ILIB, o ozônio, alimentação natural, estimulação de pontos. Acho que é isso, tá? E o próprio óleo ozonizado local, é isso, tá? Para síndrome inflamatória intestinal, sem dúvida nenhuma, o ILIB e a alimentação natural, tá? ILIB para tratamento em si, da mucosa, da inflamação sistêmica, e alimentação natural para tratamento das deficiências de base, tá? E o fecal... sim, podemos usar também ozônio retal, né, para tratamento local e sistêmico, fantástico. Eu acho que o ozônio, ele entra mais como um tratamento de emergência da fase aguda da sintomatologia clínica, perfeito. E o ILIB entra mais como tratamento da causa de base para manutenção do efeito desse tratamento em longo prazo, tá? Resolução mesmo do problema de base, né? E o fecaloma que eu comentei, que é aquela questão do gatinho, né? E aí é bem sistêmico mesmo, a gente vai ter que pensar em tudo, né? Desde ingestão de água, dieta terapêutica, alimentação natural, o ILIB sim, podemos usar o ozônio retal também, e os pontos para tratamento de base, inclusive pensando na dor em coluna, na estagnação dolorosa, de toda a parte sistêmica de dor também, para dar conforto para esse paciente conseguir defecar de forma satisfatória. Diga, amor. No dia que você faz ILIB, você faz ozônio retal também? É compatível? É compatível. Na verdade, assim, o ozônio, é isso que eu falei, o ozônio é como se você usasse uma medicação local para fazer uma desinflamação local, tá? O ozônio e o ILIB, eles não são incompatíveis, tá? E depois, o ILIB eu vejo como um tratamento em longo prazo, porque ele vai tratando e desinflamando sistemicamente, porque o ozônio não é que ele trata, ele tem aquele efeito local. Mas se você não tratar a base, restaurar essa mucosa, ela volta. Eu comparei até na aula que eu falei para os meninos, eu vejo o ozônio como um medicamento sem efeito colateral, porque eu não vejo o ozônio tratando as nossas causas de base, eu vejo o ozônio
sendo um analgésico e anti-inflamatório, que ele tem um efeito sem efeito colateral, que é fantástico, sem efeito de, por exemplo, resistência, como um antibiótico, mas é efêmero. Né? Você usou ali, se você não tirar a causa de base, não tratar essa causa de base, ele volta e você vai ter que reaplicar, né? O ILIB não, ele faz esse efeito que tem todo o efeito metabólico e tal, que ele vai evitar que volte esse processo inflamatório em longo prazo, entendeu? Uhum. Tá? Obrigada. Nada, mano. Então, aí, só para ver se a gente não esqueceu de nada, a acupuntura, que a gente fala acupuntura, mas não necessariamente o agulhamento seco, pode ser estimulação por moxa, pode ser uma laser puntura, a dieta terapêutica, que eu acho fundamental, para essa questão intestinal também, uma fitoterapia, que também seria em curto prazo, depois acho que a dieta vai substituir bem, o ILIB, o ozônio localmente ali, e a medicina quântica também podendo auxiliar nesse processo. Esse paciente, o primeiro gatinho que eu trouxe aqui para vocês, o tratamento dele foi muito impressionante, porque ele tinha uma estomatite vesicular muito severa. Ele babava muito, porque ele tinha muita dor, muita dificuldade de deglutição, e as feridas não cicatrizavam de jeito nenhum. E aí a gente entrou com óleo de coco ozonizado, fizemos o ILIB, fizemos o ozônio sistêmico, e esse paciente melhorou super, assim, ele voltou a se alimentar com a dieta terapêutica, e foi muito bacana o resultado, e ele era um gato que estava, ele estava tão debilitado que ele nem reagia, coitado, mas ele tinha muita dor, muita dor, então foi bem importante. Aqui, uma paciente que tinha enterocolite, ela estava com uma enterocolite severa, internada, porque ela não conseguia manter a alimentação e estava bem alterados os exames, e a gente tratou com ILIB e dietoterapia, e o resultado também foi fantástico, ela conseguiu uma alta em um espaço super curto de tempo, e esse que a gente já tinha trazido para vocês, do Fecaloma, que a gente fez um mix aí de alimentação natural, laser puntura. Eu acho que nele a gente usou só alimentação natural e laser puntura. Ok? E por último, para a gente fechar, que não podia ser diferente, o nosso sistema mais recorrente aí de casuística em felinos é o nosso sistema urinário. A gente tem sim, né, relatos de cálculos urinários, mas acho que o mais frequente mesmo é a insuficiência renal nos nossos gatinhos, né? Então, na insuficiência renal, sim, o soro ozonizado é tratamento de eleição, o ILIB também é um tratamento de eleição, a alimentação natural é imprescindível para esses pacientes, e a estimulação dos pontos de acupuntura a gente pode fazer, de novo, da maneira que a gente preferir, pode ser agulhamento seco, para tratar o padrão, pode ser moxa, pode ser laser puntura, qualquer um deles aí para fazer esse tratamento, tá? E pode usar também fitoterapia, em alguns casos eu uso inicialmente, né? E os cálculos, aí também, podemos fazer estimulação dos pontos de acupuntura da forma como preferir, agulhamento seco, laser puntura, moxa bustão, lavagem da bexiga com soro ozonizado, acho que é o que tem melhor resultado. Podemos entrar com fitoterapia, tem fitoterapia que nos auxilia a dissolver e eliminar esses cálculos urinários. E a alimentação natural vai ser imprescindível para evitar essas recidivas, tá? Podemos usar ILIB também, vai melhorar esse processo inflamatório da mucosa e vai ajudar também na eliminação desses cálculos. Então, a acupuntura, seja agulhamento seco ou outra forma de estimulação de ponto, a dieta terapia para evitar as recidivas de formação de cálculo, a fitoterapia tanto para eliminação dos cálculos quanto para nutrição das deficiências de base, o ILIB para melhora dessa mucosa inflamada, o ozônio tanto para melhora da mucosa inflamada quanto para eliminação dos cálculos, dos cristais e debris celulares, e aí também podendo usar a medicina quântica associada. Ok? Aqui nosso paciente exemplo aí de insuficiência renal, e o outro aí é como
exemplo de eliminação de cálculos. Eu lembrei agora de um paciente que ele eliminou 78 cálculos urinários. O ILIB, ele faz um negócio muito bacana, que ele dilata a mucosa da musculatura lisa. Então, assim, auxilia muito quando a gente usa um fitoterápico, alimentação, enfim, ou mesmo estimulação de pontos de acupuntura, e a gente consegue, principalmente nos machos, dilatar o canal da uretra com o ILIB e fazer a lavagem para eliminação desses cálculos. É o tratamento perfeito e acho que é o mais eficaz, menos indolor, porque como dilata, não tem aquela coisa do cálculo descer rasgando e machucando essa mucosa. Então, reduz muito o processo inflamatório, desincha essa mucosa e consegue fazer uma eliminação indolor. O resultado para machos é simplesmente fantástico. Fantástico. E aí, esse ILIB sistêmico, na mesma forma de aplicação. Da mesma forma de aplicação. Da mesma forma. Tá? É só mais um benefício que a gente tem. Ok? Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês aí um pouco da minha experiência, da minha casuística, dos casos que eu mais pego e das técnicas terapêuticas que eu mais indico, mais gosto e mais vejo resultados no tratamento, tá? Espero ter ajudado, ter acrescentado, ter trazido aí algumas coisas para vocês. E, de novo, eu fico à disposição pelo Instagram ou pelo WhatsApp, se vocês tiverem dúvidas nos casos, nas técnicas, nas aplicações, nas indicações terapêuticas, eu fico à disposição para responder aí o que vocês precisarem, tá? Agradeço demais de novo o convite da Má, agradeço a atenção de vocês, espero não ter ficado cansativa aí, é bastante coisa, e que vocês tenham gostado, e o que precisarem de ajuda, vou estar sempre aqui, tá bom? Tá ótimo, Ti. Muito obrigada e obrigada a todos. Obrigada. Boa noite e agora bom descanso. Um beijo. Tchau, Má.